Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô trazendo a lista com 5 filmes com Final Girls. Eu fiz a lista recentemente falando sobre Final Boys, que são filmes onde os homens são protagonistas, são as pessoas que estão sendo perseguidas por demônios, fantasmas, assassinos, o que seja. E eu disse naquele vídeo que filmes com homens como protagonistas, embora existam, são bem mais raros do que com as mulheres, que é uma coisa mais frequente. Por exemplo, a gente pode colocar filmes com Final Girls aqui. Sidney Prescott de Pânico, a Erin de Você é o Próximo, Laurie Strode de Halloween, Jamie Lloyd de Halloween, Nancy Thompson de A Hora do Pesadelo, Alice Johnson também de Hora do Pesadelo, entre muitos outros. Então, realmente é muito mais raro tu ver um filme com homem como protagonista do que mulher. Como eu mencionei naquele vídeo, talvez porque em algum momento do passado a mulher era vista como um ser mais frágil, mais indefeso. E por isso, mais assustador ver o assassino ou demônio correndo, perseguindo ela, do que um homem. Gente, desculpa, tem um grilo aqui que tá me infernizando a vida. Ô inferno de bicho do cão. E justamente por esse motivo, eu decidi colocar esse vídeo por último, porque eu queria ter tempo para ver alguns filmes não tão comuns com relação a Final Girls. Eu não quero botar aqui 5 filmes de terror envolvendo Final Girls. Pânico, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, O Massacre da Serra Elétrica e Halloween. Pronto, acabou. Não quero isso. Eu quero colocar filmes não tão conhecidos. Então eu fui atrás, assisti alguns filmes, fiz algumas pesquisas e vou botar aqui esses filmes. Alguns mais conhecidos e outros nem tanto. Mas vamos à lista, tá bom? O primeiro filme da lista é muito legal. Eu já falei sobre ele em filmes natalinos. O link dessa lista vai estar na descrição. Natal Negro, de 1974, dirigido por Bob Clark. Esse filme é muito legal. Ele tem para mim uma atmosfera muito interessante que arremete ao Halloween. Então realmente ele tem uma história bem legal, um clima bem interessante que traz uma Final Girl bem legal. A Jess Bradford, que é a mocinha do filme, tá ali num dilema muito interessante, porque ela tá grávida e ela quer abortar. Então, ela tá nesse dilema, né, de garota que tá na faculdade, grávida, o que ela vai fazer da vida dela, como ela vai enfrentar isso. Então, é uma situação bem interessante em torno dela. E pra variar, ainda tem essa questão do assassino e das amigas dela que vão sumindo, né? Então, tem toda essa coisa, essa situação girando em torno dela. O final é um pouco pessimista, mas ainda assim é interessante frente ao contexto da história. Na história, numa fraternidade para garotas, elas enfrentam um serial killer durante o Natal. Assassino esse que está escondido no sótão da fraternidade. Então, uma coisa que eu gosto muito desse filme são das ligações, que são amedrontadoras e bizarras. Se vocês pararem para prestar atenção nas ligações, no contexto, né, na ambientação, uma noite natalina, onde as moças da fraternidade estão recebendo essas ligações macabras, com conteúdos sem sentido a priori, é muito interessante e assustador. E é justamente isso que eu gosto desse filme. O filme não tenta se preocupar em dar uma origem pro vilão, em contar a história do vilão. É simplesmente uma pessoa louca que tá ali e a gente não sabe do que ela é capaz. E no decorrer da história, a gente vai se dando conta que ele é louco, é insano e muito perigoso. Curiosamente, ele ganhou um remake em 2006, também chamado de Natal Negro, que traz um elenco feminino muito legal. Dentre o elenco temos a Mary Elizabeth Winstead, que já fez Premonição 3 e Rua Cloverfield 10, e entre outros filmes muito legais que eu adoro. E também tem a Katie Cassidy,
que participou de Gossip Girl em alguns episódios e foi a primeira Ruby de Sobrenatural. É um filme legal, mas inferior ao original de 74. Por quê? Porque tudo em que o original tentou fazer com relação ao mistério e à ambientação, esse remake mudou. Ele tentou dar uma explicação para o assassino, tentou dar um contexto ali para tudo que estava acontecendo. E quando uma coisa é explicada demais, para mim, ela perde um pouco o impacto porque deixa de ser misterioso. Então, o filme faz isso, mas ainda assim é um bom divertimento, tem ali bons momentos, boas cenas de mortes, e é um filme também que envolve Final Girls. Como eu mencionei, o filme tem um elenco feminino muito bom. E recentemente, né, foi lançado Natal Negro de 2019, ou como ele é chamado também, Natal Sangrento. Ele não é nem um remake, eu diria mais que ele é um reboot, porque a história não tem nada a ver com o original e nem com o remake de 2006. É algo totalmente novo, que aborda o sobrenatural, magia, culto. E é um filme com uma ideia interessante, mas que não soube aproveitar bem essa ideia, não foi bem desenvolvida. Então é um filme que tinha potencial, mas não vingou. Eu fiquei um pouco entediado assistindo esse filme. No final ele melhorou, mas não compensou o filme todo, entende? Então é um filme pra mim meia boca, o pior dos três. Eu aconselho muito o original, o de 2006 e por último esse de 2019 e 2020. Então fica aí, pessoal, essa dica bem legal pra vocês com Final Girls, Natal Negro. O próximo filme da lista aqui vai ser O Divisor de Águas. Muita gente vai concordar e muita gente vai discordar, porque ele é uma sequência da obra original. E essa sequência é sim inferior, mas ainda assim é divertida de assistir. Eu tô falando de A Morte Pede Carona 2, de 2003, que é uma sequência de A Morte Pede Carona de 1981. Na direção temos Luiz Morneau e no elenco como Final Girl temos a Kari Weir como Meg. Na história, Meg, a namorada de Jim, o sobrevivente do filme original, o acompanha para uma viagem ao Condado de Picos para ele se encontrar com seu amigo Stirred. Amigo esse que o ajudou a sobreviver das mãos do psicopata do primeiro filme. Ao longo do caminho, os dois descobrem que estão viajando na mesma desolada estrada onde tudo começou. E agora que tudo vai se repetir e Meg não sabe ao certo como foi a história de Jim com esse assassino, ela precisa lidar com o fato de que o novo assassino está a perseguindo. E ela vai ter que lutar para sobreviver dentro do jogo desse novo assassino. Eu achei esse filme bem legal. Ele abordou até certo momento um pouco do sobrenatural. Eu não gostei muito disso. Eu achei um pouco forçado, na verdade. Mas, ok, é só uma parte do filme. E o resto, né, da história, da perseguição, é bem interessante. É frenético. E eu gostei bastante. A Meg é uma personagem carismática. A gente torce por ela ao longo do filme. Então, eu acho que ela é uma Final Girl bem legal. Apesar de, como eu mencionei, o filme como um todo ser bem inferior ao original. Eu recomendo muito que você, se não assistiu o primeiro filme, assista para depois assistir esse dois. Porque os dois se complementam. Dá para ver esse segundo, sem ter visto o primeiro sim. Mas eu acho que fica tudo mais completo se ver o conjunto. E caso vocês achem muita coisa ver dois filmes, então vocês podem ver o remake de 2007, A Morte Pede Carona. Porque esse remake acontece basicamente a mesma coisa que o original, com a diferença de que ocorre uma inversão de gênero. Ou seja, o que acontece com um homem no original, no remake acontece com uma mulher. Então, é um filme de Final Girl também.
Eu gostei muito do remake de A Morte Pede Carona e eu recomendo. Então fica aí uma dica pra vocês, os 3 filmes A Morte Pede Carona, mas só A Morte Pede Carona 2 e o remake de 2007 são filmes com Final Girls. O próximo filme da lista, eu já falei sobre ele em filmes com tema de yandere e eu achei ele muito legal. Muita gente fala que ele é fraquinho e tudo mais, até previsível, eu concordo, mas ainda assim se torna um bom divertimento. Estou falando de Cativeiro de 2007. Ele é dirigido por Roland Joffe e no elenco temos Elijah Cuthbert como a protagonista e final girl Jennifer Tree. Na história, ficar presa em uma cela sem saber onde está e nem por que foi presa deve ser um pesadelo para qualquer um. É assim que acorda Jennifer, a bela e conhecida top model. Assustada com a situação, ela tenta descobrir o que está acontecendo. Esse filme tem muitas cenas de tortura psicológica e tortura física. É muito interessante mesmo a forma de como a Jennifer tem que lidar com as situações que o psicopata impõe sobre ela. Tem uma cena ali envolvendo o cachorro que eu não suporto, porque, enfim, né? Animais morrendo em filme pra mim é complicado. E esse filme tem, assim, bons momentos. A reviravolta do filme é interessante, mas pode ser sim previsível. Se vocês pararem para ver o contexto, é capaz de entender o que está acontecendo antes de chegar no clímax no final. Mas ainda assim, é muito legal. Cativeiro de 2007. O próximo filme da lista tem na Netflix e ele é muito bom. Rush de 2016, dirigido por Mike Flanagan. E no elenco temos a Kate Siegel como a protagonista e final girl, Mad. Na história, depois de perder sua audição quando adolescente, Mad Young viveu uma vida de isolamento totalmente recuada em seu mundo silencioso. Porém, quando o rosto mascarado de um assassino psicótico aparece na sua janela, ela deve ultrapassar seus limites físicos e psicológicos para poder sobreviver à noite. É um filme muito interessante, eu gosto desse filme porque ele faz uma coisa que eu adoro. Ele usa a deficiência da pessoa como um dom, como uma vantagem sobre o inimigo. E esse filme faz isso de uma forma muito legal. É meio doentio, né? Analisar pelo lado do psicopata, se parar pra pensar os motivos que levaram ele a estar ali, a perseguir a Mad. É bem louco, mas também o jeito de como a Mad lida com a situação é muito legal. Eu gostei desse filme por causa disso. A Mad provavelmente é uma personagem que não vai aparecer em outro filme porque não tem motivo para ter uma continuação de Rush, mas com certeza ela merece destaque e ela merece ser lembrada como uma final girl muito forte e muito poderosa. Então fica aí a homenagem a essa personagem tão incrível de Rush de 2016. E o último filme da lista é Rua Cloverfield 10 de 2016. Ele é dirigido por Dan Teitberg. E no elenco nós temos mais uma vez Mary Elizabeth Winstead como Michelle. Na história, Michelle, após um grave acidente de carro, acorda no porão de um desconhecido. O homem diz que salvou a vida dela porque um ataque químico deixou todo mundo inabitável. E por isso, ir para o lado de fora do bunker é muito perigoso e mortal. Sem saber se a história é verdadeira, Michelle tenta arranjar um jeito de sair dali. Esse filme também deve ser um divisor de águas, porque ele é muito bom, mas tem um detalhezinho que muita gente não gostou dele. E eu vou falar disso no finalzinho desse tópico. Uma coisa que eu adorei nesse filme é a desconstrução do ambiente.
O filme começa com um ambiente pesado, uma coisa assustadora, tensa, sabe? A gente fica preso na cadeira vendo o que está acontecendo. Mas com o decorrer da história, as coisas vão se aliviando. Parece que aquilo que era tenso vai ficando mais light, mais leve. Então é legal essa desconstrução do ambiente que ocorre ao longo da história. E a Michelle, eu acho ela uma personagem bem carismática, inteligente, isso é importante, né? E muito boa. E sinceramente eu tenho esperança de ver ela em futuros filmes da franquia Cloverfield. Se tiver, porque depois do terceiro filme eu não sei como é que ficou, né? Então, o que foi que muita gente não gostou desse filme? Foi do final. Por quê? Porque se parar pra ver o filme como um todo, parece que são duas histórias totalmente diferentes que se juntaram. A história do começo ao meio e o meio pro final. Tá tudo correndo numa vibe, né? Num ritmo. E quando chega no final, tudo muda, assim. Realmente é uma coisa assim que era previsto de acontecer, porque se tratando de um filme da franquia Cloverfield, era plausível, mas ainda assim, dentro da história, era algo que realmente ninguém estava esperando. E isso pode ter soado muito estranho, pode ter feito muitas pessoas não gostarem. Mas ainda assim, como eu mencionei, é Cloverfield, gente. Então aceita que dói menos. Então, no geral, Rua Cloverfield 10 é um filme muito bom. Eu particularmente gostei muito, independente do final. E eu recomendo sim para quem ainda não assistiu. Não precisa ter visto Cloverfield, o Monstro de 2008 para entender esse aqui. E também não precisa ver o Paradox Cloverfield, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A maior ligação do terceiro filme é com o primeiro e esse aqui é algo mais independente. Então fica aí para vocês essa dica maravilhosa que eu adoro. Inclusive eu tenho na minha coleçãozinha aqui, Rua Cloverfield 10, com a linda Mary Elizabeth Winstead. Então, gente, eu tô fechando aqui a lista com 5 filmes envolvendo Final Girls. É claro, existem muitas outras, muitas mesmo. Só que não dá pra falar sobre elas todas aqui em um vídeo. Então fica aí a homenagem. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês, comentar, falar sobre as Final Girls que vocês adoram, vão aqui, comentem que eu respondo se for necessário. Tá bom? Então, gente, obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Tchau!